Olá, está no ar o Espaço Unisanta, não saia daí! Maioridade penal. O assunto foi discutido entre profissionais e alunos da Unisanta. Orquestra na Rua. Música de qualidade ao alcance de todos. Com o intuito de informar sobre assuntos de grande interesse público, o primeiro fórum de discussão idealizado pela Unisanta apresentou temas relevantes e atuais sobre a Constituição. Depois de crimes cibernéticos, o assunto que finalizou o encontro foi a legislação para jovens infratores. Debater sobre os principais problemas da maioridade penal frente à legislação brasileira foi o tema que encerrou o primeiro Fórum Metropolitano de Debates. Idealizado pela Unisanta, o evento contou com a presença dos professores e alunos do curso de Direito. Além deles, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Santos foi um dos convidados. Marisa Rita, mãe de um jovem assassinado por um menor infrator na porta de casa, fez um discurso aos convidados antes da palestra. O bandido que fez isso com meu filho tinha 17 anos e 362 dias. As considerações do profissional que há 10 anos trabalha na Vara de Infância e Juventude de Santos possibilitou uma melhor compreensão sobre as soluções que devem ser tomadas para sanar as deficiências da sociedade. A gente precisa falar com todas as letras que, em alguns aspectos, essa maravilhosa legislação que a gente tem, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, deve sim ser modificada. O fato de a gente reconhecer que é uma excelente legislação não implica em dizer que não se trata de uma legislação que precisa sofrer algumas modificações. E é nesse aspecto, na questão da maioria, na questão da repreensão ao adolescente infrator, que talvez exista um espaço enorme aí para que o legislador trabalhe e encontre uma alternativa diferente do que existe hoje, que muitas vezes significa uma impunidade e uma sensação na população de que a legislação está insuficiente. Viola erudita, bandolim, violino, guitarra, baixo e até pandeiro. Uma mistura de sons que transformou a vida do músico santista Caio Forster, um dos líderes da orquestra de rua. No Cá Entre Nós de hoje você confere como foi a trajetória e quais são os projetos do artista. Arte em movimento, né? É a capacidade de comunicar qualquer pessoa. Eu não conheço nenhuma pessoa que vive sem música, né? Alguém ouve no rádio, no carro, em casa, no elevador. A música faz bem para todo mundo, né? Para quem ouve, para quem consome, para quem faz, para quem produz. Acho que isso já explica tudo. Lá na minha casa, meu pai consumia bastante música clássica, mas nunca foi do meu interesse, assim. Eu fui conhecer na rua, de forma indireta, né? Eu fui assistir um concerto de uma orquestra de cordas. Lá eu conheci um grupo de amigos, umas pessoas bacanas, que me indicaram para estudar num curso que era dado de graça por um supermercado. E aí eu fiz o curso, né? Era um curso de inclusão por meio da música. Foi dessa forma que a música entrou na minha vida. A socialização através da música é uma ideia muito inteligente, né? Primeiro porque a música é um todo feito com vários instrumentos e esses vários instrumentos precisam ser tocados por várias pessoas. Então ela ensina respeito, a disciplina, a educação auditiva, você aprende a falar mais baixo, a falar mais alto, a sua relação com o mundo é melhor. E provado através de pesquisa, você tem um desenvolvimento melhor e maior do lado esquerdo do cérebro, né, que é o lado emocional. Tudo que eu tenho hoje
eu consegui através da música. Desde que eu virei músico profissional, né, músico de estrada, como a gente diz, eu nunca mais fiquei doente. Tipo, eu não sei se isso tem alguma relação, mas eu acho que a qualidade de vida que a música me proporciona não permite que nada de mal me aconteça, assim. Eu vivo muito bem por ser músico, né? Nosso começo foi solitário, né? A gente começou a gente não tinha um padrinho, uma pessoa que falasse, ó, não é assim, não é desse jeito, é desse jeito. E com o tempo a gente foi aprendendo e quanto mais longe a gente ia junto, mais a gente aprendia que tem que estar bem articulado, tem que estar bem armado. A gente passou muito tempo da nossa carreira mais entre a gente do que entre as nossas famílias. Hoje o concerto de rua anda de uma forma mais fácil, a orquestra na rua anda também de uma forma mais fácil, porque a mobilização já é um pouco maior. Então a gente acaba participando mais do dia a dia artístico. A gente milita pelas questões em favor da arte de rua em São Paulo, no estado. Hoje eu acho que a gente é artista de rua mesmo, né? Antes eu acho que a gente estava fazendo um projeto. A arte de rua no Brasil, ela ainda é vista como quase uma forma de subsistência, né? É muito triste, em pleno 2013, imaginar que tem muita gente que pensa dessa forma, e até dentro do mercado artístico tem muita gente que trabalha dentro do mercado e que pensa assim. A gente opta por expor o nosso trabalho na rua, por entender que na rua o nosso trabalho é mais honesto e que ele põe a real função da arte, que é fazer a nossa linguagem chegar para todas as pessoas, independente de cor ou classe social. Isso parece um papo meio pronto, mas a verdade é essa. Hoje ainda é muito caro frequentar um teatro, né? Frequentar um concerto, uma ópera. A gente já tem vários programas que tornam a ida ao teatro mais barata, mas eu entendo que a gente ainda não tem uma divulgação muito forte para que isso aconteça. Então quem acaba consumindo mesmo esse tipo de arte é o público estudante, é o público que já tem a tradição familiar de ouvir esse tipo de música. E a gente levou o trabalho para a rua para as pessoas entenderem que tanto a gente que faz essa música quanto as pessoas que ouvem essa música são pessoas normais, que não existe nada de errado e que uma pessoa pode ouvir samba, axé, reggae, forró e música clássica e música instrumental. A Maratona Cultural Orquestra na Rua surgiu através de uma mobilização popular entre eu e dois amigos, que é o Matheus Bellini e o Leonardo Malê. A gente tinha um trabalho, que é o Concerto de Rua, que era um trabalho de um grupo pequeno de músicos que tocava na rua, ao ar livre. Que a gente é daqui de Santos, né? A gente começou a fazer esse trabalho aqui em Santos, no Gonzaga, há cerca de 8 anos atrás. E a gente deu uma expandida, deu uma rodada pelo estado, foi até o Rio de Janeiro, foi ver como a população brasileira ia receber esse trabalho, que aqui no Brasil não era muito comum. Depois de algum tempo rodando em alguns lugares do Brasil, participando de alguns festivais, a gente entendeu que talvez se a gente mobilizasse outros músicos e a gente poderia proporcionar essa mesma experiência para várias outras pessoas e trazer várias outras pessoas para conhecer essa música, né? E ver como é que funciona todo o formato de uma orquestra, né? Já imaginou se a gente tivesse que mobilizar 65 músicos e mais equipe, produção, tudo isso por telefone? Isso já ia ter um gasto que ia tornar o evento inviável. Então a gente desenvolveu toda a plataforma na internet, as músicas que têm adaptação para orquestra, algumas músicas vêm de trilhas de filmes, são adaptações. O Matheus Bellini e o Leonardo Malê escrevem essas músicas para um formato de orquestra de cordas e a gente deixa essas músicas na internet, na nossa página, alguns dias antes da apresentação, para que os interessados em comparecer ao concerto para tocar possam estudar essas músicas em casa e depois eles comparecerem ao concerto. E a gente vai informando todo o procedimento antes do concerto pela página na internet. Então a ideia foi que a gente conseguisse fazer um concerto, toda atividade que envolvesse um concerto durante um dia inteiro. Ensaio, distribuição de material de partitura, a integração entre os músicos e aí no fim do dia um concerto ao ar livre para toda a população.
Sonha e serás livre de espírito. Luta e serás livre na vida. O idealismo de Che Guevara o fez ganhar a admiração e a simpatia de adolescentes e jovens adultos na Europa e América Latina. Personagem marcante do século XX, foi um dos líderes da Revolução Cubana de 1959. Estudante de medicina, Ernesto Guevara de La Serna percorreu de moto o continente americano juntamente com um amigo, Alberto Granado, no início da década de 1950. Nessa viagem, Guevara tomou consciência da miséria em que vivia a maior parte da população dos países da América do Sul e Central e decidiu que deveria lutar por mudanças. No México, em 1954, conheceu e se juntou aos irmãos cubanos Fidel e Raul Castro, que estavam organizando um grupo guerrilheiro para derrubar o governo ditatorial de Cuba. Ao longo dos anos, foi deixando a medicina para tornar-se combatente e líder militar, ganhando nessa época o apelido de Che. O movimento armado tirou o ditador Fulgêncio Batista do poder e foi responsável por instalar programas sociais e econômicos com foco na ideologia comunista, que permanecem até os dias de hoje. Com a vitória do movimento revolucionário, comandou mais de 400 sentenças de morte, conhecidas como justiçamentos, contra adversários do novo regime. Segundo o Livro Negro do Comunismo, ocorreram 14.000 execuções por fuzilamento em Cuba até o final da década de 1960. Depois de ter assumido o cargo no governo, não se adaptou à vida burocrática no regime cubano. Acreditava que toda a América Latina precisava ser transformada por meio de revoluções sucessivas. Che tornou-se um símbolo de determinação e coragem pelo fato de ter deixado o poder em Cuba para lutar na profundeza da selva boliviana. Depois de ser pego em uma emboscada, foi morto a tiros por militares. É respeitado até por aqueles que não compartilham das ideias socialistas. A imagem de Che Guevara passou a representar a rebeldia, o inconformismo e a liberdade da juventude, independentemente de concepções políticas e ideológicas. Acabou! Espero que tenham gostado. Amanhã tem muito mais. Tchau!